Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou usando aqui como pano de fundo o violão que eu, por sinal, pouco tenho pego, mas estou usando aí também para dar uma cara interessante a essa aula, certo? Gente, nós vamos falar hoje sobre os estados nacionais modernos e o absolutismo monárquico. É um assunto interessantíssimo, a questão do absolutismo, ok? Eu quero ler para vocês um texto, só para vocês terem mais ou menos ideia de como é que é essa história do absolutismo, certo? Eu vou ler para vocês. Quando nosso Senhor Deus fez as criaturas, não quis que todas fossem iguais, mas estabeleceu e ordenou a cada um a sua virtude. Quanto aos reis, estes foram postos na terra para reger e governar o povo, de acordo com o exemplo de Deus, dando e distribuindo não a todos indiscriminadamente, mas a cada um separadamente, segundo o grau e o estado a que pertencerem. Ou seja, o que é que quer dizer com isso? Um ponto importantíssimo do absolutismo, sabe, é o rei como uma pessoa que foi escolhida por Deus, que foi estabelecida num determinado lugar como rei, mas escolhido por Deus, certo? Se eu tenho um rei que teoricamente foi escolhido por Deus, como vou questionar as decisões, as medidas tomadas por esse rei? Não posso. Se ele foi escolhido por Deus, então as decisões que ele toma também são decisões tomadas por Deus, né? Teoricamente vai ser isso. E aí, infelizmente, vai ficar uma situação complicada. Tudo que o rei decidir, tudo que o rei fizer, né, vai ser uma escolha exclusiva de Deus. Portanto, ele vai estar certo dentro da sua decisão. Ok? Gente, nós vamos entender aqui o que foi o absolutismo, como é que vai surgir o absolutismo, mas para isso a gente precisa entender o contexto histórico da formação desse absolutismo. Nós estamos saindo da Idade Média, certo? Estamos saindo da Idade Média, estamos entrando na Idade Moderna, certo? O que é que nós vamos ter? Uma crise demográfica, certo? Ou seja, peste negra e as guerras feudais. Então são duas situações demográficas que vai ocasionar isso. Ou seja, a peste negra matou mais da metade da população europeia. Aproximadamente 60% da população europeia foi dizimada, foi morta pela peste negra. Além disso, as guerras feudais. Então nós vamos ter aí uma crise de população sem precedente no mundo daquela época, principalmente o mundo europeu, certo? Outro fator, a crise econômica. Redução da produtividade servil, porque muita gente morreu, aumento dos impostos e dos preços dos alimentos e a superexploração camponesa. Então, isso aí é uma crise econômica. Nós temos a crise demográfica, né, que é a morte de milhares de pessoas na Europa. Nós temos a crise econômica, a redução da produção, da produtividade servil e do aumento da cobrança de impostos, que vai gerar aí um problema seríssimo, né? E a crise social. Que foi essa crise social? Reflexo das duas crises. Superexploração camponesa gera revoltas sociais. Que é que isso? Resultado dessas três crises. O que é que vai ser? As revoltas camponesas nos feudos da Europa Ocidental ameaçam a hegemonia da nobreza e da igreja,
e levam à contestação dos privilégios de nascimento gerados pela divisão estamental. Ou seja, quem nasceu pobre continua pobre, quem nasceu rico continua rico. A sociedade estamental, ela é distribuída dessa forma. Você nasceu dessa forma, mais ou menos uma sociedade com castas lá na Índia antiga, na China, na Índia antiga, certo? Castas, ou seja, você nasceu desse jeito, você vai morrer desse jeito, certo? Bom, o que é uma divisão estamental? Nós vamos ter a nobreza e o clero lá no topo da pirâmide, né? E abaixo da pirâmide, sustentando tudo, os servos, os trabalhadores, os camponeses, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, ou seja, eram os servos. Eles eram que sustentavam a estrutura dessa sociedade. E isso, consequentemente, vai gerar mais na frente problemas seríssimos. Apesar das várias interpretações da divisão da sociedade feudal, o modelo apresentado posteriormente permite uma melhor compreensão da atuação de dois personagens fundamentais para a formação do Estado Nacional moderno absolutista. Quem? Os reis e a burguesia. Como é que a sociedade, essa sociedade vai ser constituída a partir desse momento, né, o Estado Nacional Moderno Absolutista? Como é que essa sociedade vai se constituir? Clero, nobreza, camponeses, artesãos e burguesia. Então essa vai ser a estrutura dessa sociedade, certo? E aí a gente vai ver a questão das reconfigurações, as reconfigurações sociais, né? A ascensão da burguesia, porque a burguesia, ela, embora vai estar na base da pirâmide, mas ela vai ser uma burguesia voltada ao lucro por conta das navegações. Então ela vai lucrar, ganhar muito com o comércio. E aí ela vai acabar migrando para um outro patamar, ok? A ascensão da burguesia, o crescimento do comércio no final da Baixa Idade Média, a partir das cruzadas, fortaleceu a burguesia. Sua demanda histórica nessa transição para a Idade Moderna estava associada à unificação monetária, ou seja, uma única moeda, ok? Um único modelo fiscal, uma administração territorial única. Ou seja, se eu tenho essa estrutura, eu tenho a capacidade de ganhar mais, de lucrar mais, porque eu vou comercializar em qualquer parte dessa região com uma única moeda, com a cobrança de impostos fixo em todos os lugares. Então a taxação de impostos vai ser a mesma em todos os lugares, e aí eu vou conseguir lucrar muito mais, ok? Esse é o primeiro momento que eu queria mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto. Aguarda um pouquinho.